Fechar a Então câmera, vamos. tá, professor? Ah? Eu vou fechar a câmera, tá? Ah, tá, tranquilo. Então vamos lá para a última aula, né, de tratamento fitossanitário, seria aquela de sábado à tarde, né? Agora esse sábado, dia 24, né? Seria a nossa aula de sábado à tarde. Então, vocês vão poder descansar esse sábado. E quem é igual o Marcos aí, que não assiste tudo, aí o que ficar faltando, termina de ver no link gravado. Tá? Então, é a nossa última aula. O que é a ideia hoje? Né? Nós vamos fazer um programa de controle fitossanitário na cana. Vamos dizer assim, vocês foram contratados nesse setor na usina de fazer o controle fitossanitário da cana, ou numa fazenda, ou numa propriedade. E aí, por onde começa? O que eu faço? Por onde eu vou? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Do começo ao fim, né? Como é que é um manejo fitossanitário de uma cultura? Como eu disse, poderia ser outra cultura, mas eu falo da cana porque é a maior, é a que mais abrange aí nossos alunos, né? Mas a ideia é a mesma, a sequência é a mesma, a maneira de fazer é a mesma, o que muda é as pragas, o que muda é o tipo de levantamento, o restante é tudo igual. Então, como que a gente começa tudo? Né? A gente tem que saber quais são as principais pragas. Na cana, é a broca e a cigarrinha das raízes. A Diatreia sacaralis é a broca e a Marranarva fimbriolata é a cigarrinha das raízes. Tá? Essas são as principais. Essas aqui são aquelas que a gente tem que cuidar, né? Cuidar no sentido de controlar. Essas são aquelas que todo canavial tem, no Brasil inteiro tem. É aquelas que exigem um monitoramento rotineiro, que não se pode abandonar. Essas são as duas principais, a cigarrinha e a broca. Tem outras importantes. Os fenóforos, migdolos, a cigarrinha das folhas, que é a Marranarva posticata, a outra é a Marranarva fimbriolata, mas é a da raiz que nos dá maior problema, né? A Marranarva fimbriolata, que é a cigarrinha da raiz, e os cupins e as formigas, tá? Esses dois aqui, ó, o migdolos e o esfenófilo, são besouros que suas larvas consomem toda a toceira da cana, são pragas de solo que ficam escondidas ali no subterrâneo e de difícil controle. Mas por que eu não chamei elas de principais e sim importantes? Porque as importantes, elas são importantes, mas elas têm regiões que elas não têm problema, tem regiões que elas têm pouca ocorrência, tem regiões que está controlado. Tá? Então, a principal é a broca e a cigarrinha. Essas aqui são importantes. E tem outras, tem as pragas secundárias, tem os... Peraí, pulou aqui. Os nematóides são vermes de solo. Aí nós temos dois tipos de meloidógeno e temos o pratilencos, que são pragas de solo que causam danos na cana-de-açúcar. Então, o que nós temos que fazer? O levantamento populacional, né? Tudo que nós vimos lá na aula, agora nós estamos falando no caso específico da cana. Então, ó, identificamos quais são as pragas. Então, a primeira coisa que tem que fazer quando chega numa lavoura, é identificar quais são as principais pragas. Agora, não na propriedade, a de conhecimento, né, que já sabe quais são as principais, e a gente já sabe quais são as pragas principais de todas as lavouras, né, de todas as culturas. Então, eu citei o caso da cana, são aquelas principais. Então, qual que é a próxima etapa? Descobrimos quais são as principais pragas, nós temos que saber como que está a população dela, né? Que através da população eu vou saber se está na hora de controlar ou não. Né? Então, identifiquei as pragas, vou fazer o levantamento populacional. Na cana, aqui a gente faz rotineiramente levantamento populacional, broca e cigarrinha.
e formiga, cupim, besouro e nematóides também sempre são levantados e são monitorados, tá? A gente separa em pragas por região de ataque, né? Praga de solo e pragas aéreas. Praga de solo, olha o migdolos, é esse besouro, essa larva, né? Essa é a fêmea, esse é o macho, essa é a larva. Veja que a larva chega aí a 5 centímetros de comprimento, é grande. E essa larva aqui, de 5 centímetros, ela causa um estrago, causa um dano bem severo na lavoura. Outra praga de solo importantíssimo é o cupim. Veja que tem diversos tipos de cupins, todos são importantes na cana, todos atacam as raízes, podem subir no colmo e causam prejuízos grandes, principalmente se não controla no plantio, tá? O cupim, quando não, em áreas que tem intenso ataque, se não se controla no início, no plantio, junto com o plantio da muda, eles não deixam a cana germinar. Eles simplesmente detonam ali, consome, destrói todo o tolete de plantio. Quando está na cana grande, chega a perfurar o colmo e subir o colmo aqui pelas raízes, e se já é uma toceira, uma brota, ele também mata a toceira. Então vamos lá. Então falamos que o besouro e o cupim é uma das pragas principais. Vamos fazer o levantamento populacional. Aqui eu vou mostrar sempre levantamentos, algumas maneiras, mas não é a única e absolutamente só essas, né? Eu cito as principais, mas por que eu estou falando isso? Que muitas vezes alguém fala assim, professor, eu não faço 4 covos, eu não faço com meio metro, eu não faço com cova, tudo bem, desde que seja o método que você utilize, que seja um método reconhecido, que alguém que tenha conhecimento te recomendou, né? Por exemplo, você tem lá um consultor que te faz esse acompanhamento de praga na sua empresa, claro, siga ele. Você tem algum convênio com alguma, claro, siga, entendeu? CTC tem a modelagem deles para fazer a amostragem, tá? Então, todos têm. Mas eu cito sempre a que eu conheço, a que mais utilizamos. Então, vamos lá. Então, eu identifiquei que o cupim e o besouro, o migdolos, pode ser para esfenófilo também, tá? Besouro de maneira geral, esfenófilo, migdolos, o cupim, que são as pragas de solo. O que a gente faz? Depois que acabou o corte, a última colheita, antes da reforma, 4 covas por hectare, cova de meio metro por meio metro, 30 centímetros de profundidade. E daí? Aí em cada cova eu faço a contagem de larva, de adulto, de pupa, de besouro e vejo a população de espécies de cupim. Então, veja, eu conto tudo que tem em cada cova. A cova que eu vou abrir é na linha, tá? Aqui eu não falei, mas a cova é na linha da cana. E conto tudo que tem lá dentro. Larva, adulto e pupa de besouro, e conto a população de cupim. Tá certo? Contar cupim é difícil, mas por isso que não vale a contagem, vale notas. Quando você vê uma grande população, que você bate o olho e fala, aqui tem mais de 100, nota 3, aqui tem menos de 100, nota 2, aqui tem alguns, nota 1, ou aqui não tem nenhum, nota 0, né? Porque contar cupim a gente sabe que é uma tarefa quase que impossível, né? Mas então a gente bate o olho assim, a gente dá essas notas aqui, né? De acordo aí com a quantidade que a gente está encontrando. Outra maneira, além da cova, de fazer levantamento populacional do besouro migdolos, são essas armadilhas de feromônio, né? Nós falamos lá na primeira aula que feromônio é um atrativo sexual e sintético, porque é uma cópia feita industrialmente do natural, né? Do hormônio natural da fêmea, do hormônio sexual da fêmea. Então, você instala uma dessa a cada 10 hectares na época da revoada. Então, o que acontece? Essa garrafa aqui fica enterrada e essa parte fica para fora. O besouro
ao sentir o cheiro da fêmea, vai cair aqui nesse funil, vai lá para dentro da garrafa. Então, veja aqui, é um levantamento, mas além de ser um levantamento, acaba sendo também de controle, né? Porque imagina você pegar, né, numa semana, uma quantidade dessa de macho, você já fez um controle também. Mas vamos lá, nós estamos falando de fazer o levantamento populacional e controle. Então, mostrando como que faz as amostragens. E agora, qual que é o nível de controle do migdolos quando você utiliza a armadilha de feromônio? 2 machos por armadilha por dia. Você pôs uma armadilha a cada 10 hectares. Você pôs hoje, se amanhã tem 2 machos, é nível de controle, tá? Então, veja, ó, nós identificamos a praga, definimos a amostragem, ou na cova, ou com o feromônio, e já definimos o nível de controle. 2 machos por armadilha por dia. E para o cupim, além da contagem da cova, assim como tem o feromônio para o migdolos, tem essas iscas, termitrap, que é esse papelão aqui que tem um atrativo, no caso cítrico. E você enterra, né? Enterra aí 20 iscas por hectare ao acaso, marca com estaca, para você saber onde é que você enterrou. Depois de 15 dias, você volta e dá aquelas notas lá que nós vimos de 0 a 4. E aí, qual que é o nível de controle? Quando 30% das covas ou 20% dessas armadilhas tiver nota maior que 1, tá? Então, já definimos o nível de controle do migdolos, 2 machos por dia no feromônio. E para o cupim, quando 30% daquelas covas ou 20% das armadilhas tiver nota maior que 1. Tiver mais de 10 cupins por armadilha em 30% das armadilhas. É o nível de controle, tá? Então, a gente vê que tá tudo já bem definido para todas as pragas, como você faz o levantamento, né? A gente viu que pode ser com covas, ou pode ser com iscas, ou de feromônio, ou isca para o cupim, e os níveis de controle. 2 adultos de migdolos por dia encontrado na isca, ou, no caso do cupim, 30% das covas e 20% das armadilhas com nota maior que 1. Aí é a hora de controlar. Qual o controle que existe para cupim e migdolos? Eliminador de soqueira é um deles. O que o eliminador de soqueira faz? Nós vimos lá na aula de mecanização, né? Ele destrói, aqui tem um rolo com enxadinhas, né? Aquelas enxadinhas, que destrói a soqueira. No que destrói a soqueira, como o cupim e o migdolo estão ali superficialmente, vai destruí-los também, vai arremessá-los para longe, vai expor eles no sol, fora da terra, fora da toceira, e acaba fazendo um controle. Então, você vê, você elimina a soqueira para fazer reforma e dá um controle também nas pragas de solo. Além do... Então, o que nós vimos, isso aqui é um controle mecânico, eliminador de soqueira, controle mecânico. E controle químico, de migdolos e cupim. Então, aí é outra opção. O mecânico é uma parte e o inseticida é outro. Que inseticida? Na hora, no suco do plantio, você aplica inseticida, tá? O fipronil, aí tem furadã, tem regente, um é para seca, outro é para chuva, tá? Então, são inseticidas de solo. E se no plantio, então veja, aqui é o sucador, o plantio, e aqui o reservatório, onde você coloca o inseticida. E aí no plantio não controlou tudo. E a praga continua lá. Tem uma opção de fazer o tratamento de soqueira, que são esses cortadores, depois da colheita. Isso aqui são discos com corte, disso aí de 27, 29 polegadas, onde ele corta a soqueira ao meio e aplica inseticida em cima. Ah, o controle é bom? Não, não é bom, mas é o que tem. Né? Vamos falar assim, aqui segura. Melhor do que nada, né? Mas o ideal é segurar tudo no plantio. O ideal é você tirar com o eliminador de soqueira e usar o inseticida no plantio. Se precisar, você tem que fazer isso na soqueira, que não é o ideal.
tá? Então, falando lá de controle de migdolos e cupim. E funciona para o esfenófilo também. Outra praga importante que nós vimos lá, nós estamos falando de pragas importantes, não chegamos nas duas principais ainda, que é a broca e a cigarrinha, vamos chegar lá. Formiga. Formiga não tem metodologia de levantamento populacional. Você não faz levantamento populacional de formiga. Mas então como é que funciona? Achou, mata. Achou o formigueiro. Formiga, depois da colheita, você tem que percorrer sempre o canavial procurando. As formigas perigosas são aquelas cortadeiras que causam a desfolha. Então, você consegue ver no olho mesmo se está cheio de folha cortada no chão, se tem toceiras desfolhadas, né? Isso são formigas. Aí o que você faz? Você marca os olheiros. O que é o olheiro? Esse aqui, esses montículos aqui, ó, são olheiros de formiga. E aí, o que eu faço? Se for ninho novo, você utiliza aquelas iscas. Por quê? Você coloca isca, lembra que nós já falamos lá na primeira aula o que é a isca? Quando você coloca ali perto do olheiro, elas vão levar para dentro a isca do formigueiro e vai fazer o controle. Por que eu falo ninhos novos? Porque aqueles ninhos que são aquelas verdadeiras galerias subterrâneas que começa aqui, termina lá na frente, atravessa de um talhão para o outro. Lá embaixo é uma cidade de formiga, né? Uma colônia gigantesca. Aí a isca não é o suficiente para matar. Por quê? Imagina uma galeria de formiga de 30 metros, 40, 50 metros, até mais, 100 metros. Se levar, a formiga levar a isca lá para dentro, é inviável, né? O controle é ineficiente. Aí tem que fazer a termonebulização com inseticida. É o fumacê, né? Fazer fumaça dentro do olheiro. Esse é o mais eficiente para olheiros antigos, tá? Esse aqui que funciona para aqueles formigueiros grandes. É até bonito de ver, né? Você põe a boca aqui do fumacê no olheiro e funciona. Vai soltando fumaça e você começa a ver as fumacinhas saindo lá na frente. Você começa a ver a fumacinha saindo lá no olheiro na ponta, outro lá na outra ponta. Aí sim, você atingiu o inseticida, o olheiro inteiro, o formigueiro inteiro. Aí você fez o controle, tá? Então, formiga, lembrando, não tem levantamento populacional. Você não precisa fazer levantamento de formiga. Ou tem ou não tem. Se tem, controla. Outras pragas de solo, os corós, né, que são outros besorrinhos que eles vivem em equilíbrio, quase nunca chega a nível de controle, são bem pequenos, a não ser que você tire uma toceira, veja lá que embaixo de uma toceira tem 200 corós. Aí você vai ter que controlar. Mas é raro precisar fazer controle de coró. O esfenófilo entra na mesma metodologia lá do migdolos, tá? Porque são pragas de solo que fica acumulado, fica aqui dentro do combo, né? Ele forma galeria aqui no combo, mas lá na raiz, lá embaixo, né? Ele não sobe, ele fica lá na raiz lá embaixo. Tanto é que tem áreas que tem problema de esfenófilo e vai utilizar como muda, o pessoal deixa lá um toco de 30 centímetros, porque é onde o esfenófilo fica, né? Pelo menos não leva embora junto com a muda, depois vem uma picadeira lá e arranca esses tocos que ficaram propositalmente, né? E pica para picar o esfenófilo junto. E os nematóides, né? Nós dissemos que tem dois tipos, meloidógeno e pratilênicos. Como que eu sei quando é um e quando é outro? Eles têm sintomas diferentes, eles causam prejuízos diferentes. O meloidógeno, ele forma essas galhas na raiz, tipo a verruga aqui, ó, nas raízes, que é onde eles estão ali presentes. O pratilencos, ele já mata a cana
Porque ele causa necrose na raiz. Então, o pratilencos, ele mata a cana. O meloidógeno, muitas vezes, ele convive lá e você acaba nem vendo sintoma tão expressivo, igual você enxerga quando é um pratilencos. O pratilencos mata a raiz. Aí, para nematóide, tem amostragem? Tem amostragem. Como que faz? Coleta a raiz, na, tanto na cana-planta como na soqueira, no período chuvoso. Por quê? Quando eles estão mais próximos da superfície, desde que não esteja encharcado. 2 subamostras por hectare, formando uma amostra composta a cada 10 hectares. Cada amostra em uma soqueira. Envia no mesmo dia para o laboratório, para quê? Para conseguir detectar a presença de nematóides, tá? Como que controla? Então, deu nível, tem presença de nematóide, controle com nematicidas, tá? O melhor que existia é o carbofurano, não pode mais. Então, o que tem é a vermectina, o cadafós, terbufós, e talvez alguns outros que tem no mercado que eu não me lembro agora. Mas a vermectina é o que está sendo utilizado aí no lugar do carbofurano, que sempre foi o melhor, mas agora ele não é permitido. Controle biológico de nematóides, tem um bacillus, que é uma bactéria que está tendo trabalho para fazer controle biológico, está resolvendo? Não, não está, mas controla. É a mesma coisa que a crotalária. A crotalária, ela, quando você faz a rotação da cana com a crotalária, o que acontece? Não faz parte do cardápio do paladar dos nematóides, né? Então, eles migram daquela região e não encontram outra cultura para se hospedar, não encontra cana e vão morrer, né? Então, as duas coisas, ela repele porque não é o seu atrativo favorito, a crotalária, né? Então, ela tenta migrar e acaba morrendo por falta de alimento. Outro, outro tipo de controle para a torta, que para nematóide, que se diz também a torta de filtro, que é a matéria orgânica, né? Ela também, além de controlar a nematóide, ela fortalece a cana, né? Em termos de umidade, de retenção de água, aí ela também auxilia no controle de nematóide, tá? Nós falamos, ó, pragas principais de solo, dissemos qual é, nematóides, cupins, formigas, e os fenófilos, e mostramos as metodologias de controle e níveis de controle. Sendo que para nematóide não tem nível de controle, se encontrou, controla, a formiga também não tem nível de controle, basta a presença se faz o controle. No caso do nematóide, do cupim e do migdolus, tem os níveis de controle que nós vimos. Pragas da parte aérea. Então, aqui chegou qual? Chegou a principal. As duas principais eram a cigarrinha e a broca, tá? Então, tá lá nas nossas identificações, lá no começo, quando a gente é chamado para fazer o tratamento sanitário da nossa área. Identificou a praga, identificou a metodologia de levantamento, identificou a forma de controle e a hora de fazer o controle, tá? Cigarrinho, eu repito bastante, porque é isso que eu quero que vocês entendam da matéria, tá? Quando eu repito bastante, é porque é o ponto principal. Eu quero que vocês entendam quando precisar fazer o tratamento fitossanitário de uma lavoura, é assim que faz, tá? Controla a praga, a maneira de fazer o levantamento da população, o nível de controle e como controlar. Cigarrinha das raízes. É um grave, um sério problema, toda a área de cana tem. Mas nunca teve? Sempre teve. Mas o que é o negócio? Com a colheita mecanizada, a palha que fica mantém a umidade elevada. E a umidade é o que as ninfas da cigarrinha precisam para sobreviver. Ela faz essas espuminhas aqui, ó. Parece um detergente, uma espuma de sabão. Elas produzem essa espuma e ficam lá dentro. E com a umidade da palha, essa espuma se mantém, né? Então, antes da colheita mecanizada, quando se queimava cana, você matava toda a cigarrinha. Você fazia um controle físico
da cigarrinha. Então, agora, como não queima mais, ela achou o nicho dela aí que ela prefere, tá? Então, a palhada é favorável à cigarrinha. E pior ainda na chuva, porque acabei de falar, né, que ela precisa da umidade. Veja aqui, ó, os ovinhos no tecido da planta, a ninfa fazendo a espuma. Ô, Gilberto. Mas você sabe a verdade, né, rapaz? Parece, o Gilberto escreveu que achava que era de sapo, né? Que o pessoal falava. Mas tem razão, sim. A espuma de sapo é assim também. Então, o povo antigo fala muito isso, por isso que eu achava que era também. Que era de sapo, né? Se não Uhum, for na cana, você pode acreditar que é do sapo ainda, né? Se não for na cana, né? Mas se for na cana é a cigarrinha. positivo. Então, aqui, a espuminha com a ninfa dentro. Aqui, como forma, é um sabão mesmo, né? Então, ela está lá dentro. Aí, quando a ninfa vira adulto, ela sai da espuma. Veja essa aqui, ó, acabou de sair da espuma, tá vendo que a espuminha está aqui ainda? Tem nem cor. Aí, quando ela fica fora da espuma no sol, ela adquire a coloração dela adulto. E a gente acha isso aqui na cidade, né? Às vezes entra dentro de casa, acha na rua, acha na grama, tem de monte. É essa cigarrinha que a gente vê aí muitas vezes na cidade aí, é a cigarrinha da cana. Ela causa aqui, ó, amarelecimento na cana até chegar na morte, brotação lateral. Por que que a brotação? A cana entra em estresse e quando a planta se estressa, ela começa a querer reproduzir, né? Aqui, esse apodrecimento no interior da cana. E aí, então, ó, identificamos a praga principal. Vamos ver como que eu faço a amostragem. 5 pontos por hectare, ponto o número de insetos por metro. Então, ó, num hectare, eu entro aleatoriamente e coleto 5 pontos, estico uma trena 1 metro e coleto 5 pontos. Se eu encontrar 3 ninfas por metro, é o meu nível de controle. E olha aqui, 6 ninfas por metro já é meu nível de dano econômico. Lembra de tudo isso aqui? Quem já sabe de cabeça o que é. Então veja a diferença, ó, de 3 para 6 ninfas, já chegou no nível de dano que o prejuízo é maior do que o custo do controle. E é difícil chegar de 3 para 6, que nada, é um pulinho. É uma bobeirinha que dá, você já sai do nível de controle e entra no nível de dano, tá? Então, aqui o responsável pelo controle de pragas na empresa, o tratamento fitossanitário, ele tem que tomar a decisão nesse ponto aqui, a hora que atingir o nível de controle. Ah, mas não deu tempo de fazer o levantamento. Não importa. O problema é outro. Porque você sabe que com 3 ninfas é a hora de controlar. Tá? Se não tinha gente, se atrasou, se aí você entende com a chefia. Mas é a hora de controlar em 3 ninfas por metro, tá? Porque se chegar no 6, o prejuízo já está instalado. Então, beleza, chegou o nível de controle, vamos controlar. Como é que controla? Cultural, tira a palha do pé da cana, da raiz, da soqueira ali, da brotação. Nós não falamos que ela fica no pé da cana? Então, se você tirar a palha do pé da cana, você dificulta para ela. Vai eliminar? Não, mas se dificulta bem. Então, muitas empresas em áreas onde tem alta infestação de cigarrinha, faz um enleiramento na linha de cana, tá? Resistência varietal, não tem. Controle biológico. Opa, aqui nós somos fera nisso aqui. O setor nosso é fera em controlar a cigarrinha com controle biológico, principalmente que esse cara aqui, o metarrizo, que é um fungo, tá? Tem outros? Tem, o anagruso, salpingogaster, mas igual o metarrizo não tem. O que é o metarrizo? O metarrizo é um fungo, você compra ele já na forma do fungo puro, em saco, ou ele vem assim no arroz. Por que no arroz? Lá no laboratório onde produz, enche um quartinho de arroz, libera o fungo vai multiplicando, porque ele, vamos falar assim, gosta do arroz para
para se instalar e se multiplicar. Mas e aí, se eu compro arroz, como é que eu faço? Ou eu aplico arroz, ou eu lavo o arroz e pulverizo. Nós já vamos ver. Então, aqui, ó, o metarrizo, o que ele faz? Ele parasita a cigarrinha. Dessa forma aqui, ó, parasitou a cigarrinha. Lembra que nós vimos o predador e o parasita de controle biológico? Então, aqui ele está parasitando, ele está utilizando a cigarrinha para se multiplicar. Então, como que eu aplico o metarrizo? Ou eu aplico em forma de pó, por exemplo, aqui, ó, está aplicando na forma de pó. Ou eu aplico pulverizando ou despejando o arroz de avião. Como que eu pulverizo? Aí eu tenho que lavar aquele arroz. Eu pego o arroz, coloco já vai, eu só concluir aqui. Coloca o arroz uma bombona de 200 litros com água e vai lavando até o arroz ficar branquinho. Vai lavando, lavando, lavando. O arroz ficou branquinho, é sinal que você já lavou tudo o fungo. Aí você pega aquela água verde que vai ficar depois que você lavou, põe no reservatório do avião e voa aplicando o fungo. Precisa estar úmido. Fungo gosta de umidade, né? Na casa da gente lá, onde tem aquele cantinho úmido lá, que nunca bate sol, o que dá lá? Dá fungo, né? No porão, dá fungo. Por quê? Porque tem umidade. Então, se você aplicar um metarrizo, tem que ter o mínimo de umidade, né? Senão você aplica, chega no chão e já morre. Vamos lá, Vitor. E qual dessas três maneiras aí de aplicação é melhor, professor? Não, Vitor, eu vou falar para você, assim, se está numa época mais seca, é bom pulverizar com água. Por quê? Porque a água já serve de Umidade. umidade, né? De umidade. Então, a minha opinião, lavar o arroz e pulverizar com água é a melhor. Você consegue uma aplicação melhor, até porque liberar o arroz é difícil. E o pó também já tem que ter uma umidade do solo, né? Você consegue liberar o pó direto se o solo estiver úmido. Aí, depois de uma chuva, desde que você consiga entrar na área com a máquina, você aproveita a umidade do próprio solo. Mas, via de regra, a gente vê com pulverizar o arroz lavado. Aqui, outro tipo de controle biológico da cigarrinha é com o salpingogaster, que é essa vespinha aqui, ó. Ela é bem pequenininha, vê o anágros também, aqui é um ovo, olha o tamanhozinho perto do ovo. O ovo já é minúsculo, né? Então, a dificuldade do anágros e o salpingogaster é difícil de fazer a liberação deles, sobreviver. Então, e já que o metarrizo funciona, que é uma beleza, então esses aqui são menos utilizados. E aí, você fez o biológico, você afastou a palha, e ainda continua, aí entra com o controle químico, né? Com inseticida. Quais inseticidas? Aí tem um monte. Aonde a gente acha? Vai lá no Agrofit. Você já conhece, né? Entra lá no Agrofit, põe na cigarrinha das raízes da cana e os produtos que são registrados para controle químico da cigarrinha. Então, veja, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o MIP, né? Que é o manejo integrado de pragas. Ó. Primeiro, nós falamos para fazer o controle físico, que é o qual? Tirar a palha da cana, do pé da cana. Então, ó, isso é um controle. Aí, qual outro controle nós falamos? Controle biológico. Bom, aí você está fazendo tudo isso e ainda não está dando certo, aí você tem que entrar no controle químico, se tiver naquele nível de controle, né? Então, vamos falar assim, você está aí, qual que é o problema? Imagina que você tem lá 5 equipes fazendo levantamento de cigarrinho na usina em diferentes pontos. E nesses 5 pontos, já deu o nível de controle, que é 3 cigarrinhos por metro. Você não tem muito tempo de fazer uma liberação, e se você perder tempo, já vai chegar nas 6 ninfas, 6 cigarrinhos por metro, que já atinge o nível de dano. Então,
muitas vezes é obrigado a correr atrás de aplicar o inseticida. Mas, via de regra, o controle biológico tem sido o suficiente para controlar cigarrinho, tá? Raras vezes precisa utilizar inseticida. Quando se utiliza inseticida? Quando está fora de controle, né? Quando você não está conseguindo controlar aí com o controle biológico. E a outra, a broca do pombo, que é as duas principais. Essas escamas, essas massinhas que a gente vê embaixo da folha, isso aqui são os ovos, massinha de ovo, de broca, né? Então, às vezes, facinho, a gente entra aí no canavial, vê na parte de baixo da folha e encontra essa massinha. Isso aqui é ovo de broca. Fica embaixo porque o bicho não é bobo, sabe que se ficar em cima, a chuva pega, né? E vai levar as massinhas embora. Então, essas massinhas de ovo ficam embaixo da folha. E aí nasce a larvinha. O que a larvinha faz? Ela vem nesse cantinho aqui, ó, que é a zona de crescimento, embaixo do internódio, que é a zona radicular, a zona de crescimento da cana, é onde é mais molinho, bem no palmito, ó. Veja aqui, ó. Aqui é o palmito, a parte mais molinha da cana, ela não é boba, né? Ela não vai pegar lá embaixo, que é duro. Ela vai raspando aqui, ó. A broquinha saiu do ovo, vai raspando aqui, raspando, raspando, e entra na cana. Entrou na cana, ela vai ficar lá se alimentando e crescendo. Se alimentando e crescendo. Conforme ela vai se alimentando, ela vai abrindo uma galeria. Ela vai comendo, andando para frente e abrindo uma galeria. Para desobstruir a galeria, ela põe as fezes para fora. Então, quando a gente vê um furo, um orifício na cana, no colmo, com essas massinhas na porta aqui, ó, são as fezes da broca, que ela pôs para fora, para liberar, para quando ela virar uma borboleta, ela poder sair, né? Ela não é boba, né? Então, se ela largar ela entupida, ela vai andando para frente e entupindo atrás. Se ela deixar entupida atrás, quando ela virar borboleta, ela não sai, né? O bichinho é esperto, ele vai andando para frente, abrindo galeria, fazendo e desentupindo atrás, desentupindo as fezes, né? Porque ela vira a pupa vira adulto. Então, esse cara aqui é o adulto. A gente vê isso aqui na cidade de monte, aí, né? Dentro de casa, às vezes você tá lá, senta um adulto da broca, da diatreia sacaragem na gente, né? Então, a gente encontra facinho para rua isso aqui, tamanho que é a população. A gente vê até dentro da cidade, imagina aí para a lavoura, né? Então, aqui, ó, causa morte da toceira. Olha aqui um combo brocado desse jeito. Olha o problema. Como aquela parte molinha, ela usa a geminha também, que é mole para entrar. A gema que é onde brota a cana. Essa cana aqui já não serve mais para muda, né? Você já perdeu, essa gema aqui não germina mais. Então, você perdeu, a cana brota, né? Mesma coisa lá que nós falamos da cigarrinha, ó. Quando ela sente estressada, ela emite um broto, que é a forma de reproduzir. Olha lá, começa a emitir as raízes no caule, a ponto de quebrar, dependendo do tamanho da galeria, ela chega a ponto de quebrar a cana. Causa essa podridão, porque tem uma bactéria que entra nesse orifício da broca e aqui dentro, né, ela é uma bactéria Xanthomonas albilinas, que ela é oportunista, ela encontra o orifício aberto, ela entra. E essa bactéria vai atacando todo o combo. Veja aqui, ó, parece aqueles pus de machucado, quando a gente ralava o joelho quando era moleque, né? Bom, não é para ralar mais o joelho, mas muitas vezes cai aí de bicicleta, de moto, e acaba, conforme aquele pus, olha aqui, ó, é igualzinho na cana, uma bactéria fazendo. Aí apodrece tudo a cana, né? Se for lá no garapeiro, o cara vai moer uma cana dessa aqui para você, que você vai falar para ele, falar, meu amigo, pode deixar quieto, eu não quero essa garapa, não. A indústria é a mesma coisa, a indústria não quer essa cana aqui, não. Se aparecer lá com a cana desse jeito, a usina te devolve. Fala, Gilberto.
Ô, professor, relacionado a isso aí, que eu ia fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta. Isso aí é prejudicial à saúde, Não, a de saúde alguma forma? que assim, ô Gilberto, é que ninguém vai comer uma cana dessa, né? Sim, com certeza. Se vê que está desse jeito, não vai comer. Então, mas mesmo se essa fungo, bactéria de planta, raramente faz mal, né? Ah, tá. Para o ser humano. Aquelas que são exclusivas de planta, não faz mal para o ser humano. O que acontece é que às vezes tem algumas que encontra na planta, que eu estou lembrando agora. Por exemplo, lá, coliforme na alface. Apesar de estar na alface, o coliforme vem de animal, né? Hum, Tem outros tipos de bactéria que tem na planta, mas que contamina quem come, né? Que dá diarreia, que não é não é da planta mesmo, né? da planta, que foi na irrigação, Certo. com água contaminada, né? Mas essas que são de planta mesmo não atacam o homem, não faz mal. Mas não é bom Tranquilo. arriscar, né? E É, outra, só de olhar aqui você não vai querer consumir. com Mas na certeza. indústria, o que acontece? Na indústria, quando a gente vê aula de cana, a gente vai ver. Quem faz o álcool é uma bactéria, Hum, a Saccharomyces cerevisiae, e é a levedura que põe no fermento e vira álcool, né? Então, o que acontece? Essa bactéria que está aqui na cana começa a competir com a bactéria que faz álcool. Então, essa aqui é mais, né? Igual as pragas. A praga não é mais forte do que a lavoura. Mesma coisa isso aqui. Essa bactéria aqui é mais forte do que a levedura, que fica lá no fermento, no caldo da cana. sim, Então, o que o pessoal na indústria tem que fazer? Tem que controlar o antibiótico que mata essa bactéria aqui. E aí encarece todo o processo de produção, atrasa. Então, o pessoal da indústria, eles refugam essa cana, só que de que maneira, né? Eles também não podem chegar e falar assim, não, nós não queremos essa cana, joga essa cana fora. O que geralmente se combina o pessoal da agrícola com a indústria é o seguinte, quando está vindo, a gente avisa, né? Fala assim, ó, nós vamos colher uma fazenda que está com uma infestação grande de broca, tem muita cana podre, certo. nada. Aí, o que a gente daí avisa a indústria? Por quê? Porque a indústria aí já prepara, já coloca antibiótico no caldo para não matar a levedura. E outra coisa, aí combina tipo assim, ó, uma viagem, um caminhão dessa cana brocada e 9 caminhões de cana boa, para não afetar lá o processo de produção. Porque imagine chegar 10 caminhões de uma vez com, Com com essa cana ruim aí. com essa cana ruim, você acaba com todo o processo industrial. Então, Então, geralmente, bacana. eles mandam um caminhão ruim, com broca, e depois manda 9 bom. Aí dilui lá no meio, lá, mas sempre tem que ter essa comunicação. E nunca deixar a cana chegar nesse ponto aqui, né? Tranquilo. Beleza, professor. Obrigado. Falou, Gilberto. Aqui, ó, mais dano causado pela broca. A broca, ó, por ano, tem 5 gerações, ou seja, de um ano chega no quintaneto, e aí cada um multiplica vezes 50, uma vira 50, depois mais 50 e 5 vezes por ano isso. Então, a população dela cresce muito rápido. O monitoramento tem que ser feito direto. De broca e cigarrinha tem que ser feito direto. Até quando você quiser conseguir entrar no canavial. E lógico que perto da colheita, você já não vai fazer mais, né? Você já vai colher mesmo, você não vai fazer perto da colheita, né? Você sempre respeita o intervalo aí de 60, 90 dias antes de você colher, porque aí já está na hora de colher mesmo. Mas então, você tem que fazer o monitoramento sempre que possível para identificar a hora de atingir o nível de controle. E qual que é o nível de controle da broca? Aí eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta, um papel e uma calculadora para a gente ver como que é
o nível de controle da broca. A formulinha é essa aqui, ó, intensidade de infestação, I é igual número de internódios atacados, eu vou falar que é, dividido pelo número total de internódios vezes 100. Vamos pro piano aí, que eu vou pegar uma água para mim ali, que tô com a boca seca. Então, ó, o que é internódio? Internódio é aquele gominho. Entre, né, tem aquele anel e um anelzinho embaixo, assim, na cana, né, aqueles gominhos. Então, cada gominho daquele ali é um internódio. Ou internó, entrenó. Cada gominho, né? No caule da cana tem diversos gominhos. Cada gominho daquele é um internódio. Então, o que você faz para fazer o monitoramento da broca? Você entra num talhão, coleta 100 canas. 100 cômodos, 100 canas. E conta quantos internódios tem nessas 100 canas, né? Você conta lá, uma cana tem 10, a outra tem mais 10, já é 20, a outra tem mais 15, já é 35. E conta, dessas 100 canas, você conta quantos internódios tem. Aí você abre essa cana no meio, de comprido, né? Não rachar ela assim, rachando ela, não cortar no meio, né? Racha ela assim de fora a fora e conta quantos internódios que tem sinal da broca, ou que tem aquela podridão, ou que tem a galeria, ou que tem o furo, né? Você conta desses total de internódio, quantos que tem algum sinal de ataque da broca, algum sintoma. Aí você divide o número de internódio atacado pelo número de internódio total, que faz vezes 100, beleza? Deu mais de 3%, você tem que fazer controle. Tá? É assim que é o levantamento da broca e o nível de controle. Então, o levantamento da broca, você faz essa formulinha aí. E o nível de controle é quando essa continha é mais de 3%. Ô, professor, Ô, Vitor, geralmente quantos internódios tem uma cana adulta? uns 10, 12, 15. Beleza, eu vou tentar. Por aí, Antônio? Quantos internódios tem, Antônio? Por aí, umas 10? Depende. Eu já cheguei a encontrar na estufa a cana no vaso, até com 30 entre nós. Mas curtinho, né? A cana chega a 4 metros de altura. Ah, então uma cana de 4 metros, dentro da estufa, né? Dentro da estufa, no vaso de 50 litros, com irrigação todos os dias. Oh, aí até eu cresço. Mas então, Agora Professor, estão querendo fazer perto de irrigação já, para cair junto com o gotejo. Daí, por exemplo, toda semana, cada 15 dias, fazer perto de irrigação. olha, se sem fertilização já cresceu 4 metros, com a fertilização vai precisar arrancar o telhado da estufa. É uns testes que nós temos que fazer. Inclusive, professor, quando chegar a época da gente fazer o TCC, eu vou pedir aí na secretaria para mim estar trabalhando nessa parte de vasos mesmo na estufa, sabe? De Sim, orientação na escola, montar experimento usando tipo de adubo, várias coisas. Então, para mim, é fácil que eu já trabalho com isso, né? e com certeza você vai conseguir uns resultados legais aí. Tem bastante pesquisa para ser feita nesse sentido aí. Eu te falei, você já tem tudo na mão lá. Tem tudo. Aí, conforme for a gente precisar, a gente procura o professor também para orientar a gente. Pode procurar.
Tá? Qualquer parte aí que controle de praga, o meio de produção, dentro do melhoramento, a gente sempre tem algumas ideias aí. Se precisar, a gente fica aí disponível. Beleza. Eu até ia fazer a pergunta agora para o professor. A gente tá tendo na estufa muito, como chama? Cochonilha, professor. E né, tá procurando até saber como que faz para controlar a cochonilha. Só que, Porque é lugar muito úmido, né? então, que o problema da cochonilha é conseguir chegar nela, né? Que ela forma aquela casquinha dela lá. Sabe que deu um resultado legal que me falaram uma vez de aplicar óleo adjuvante, sem inseticida, só adjuvante à base de óleo, porque o óleo penetra naquela casquinha lá da cochonilha e cobre ali, aquela casquinha dela ela é por onde ela respira, né? Se você jogar óleo ali em cima, você cobre a respiração dela e ela morre. Ela morre. Nossa, não sabia disso aí não, professor. Deu certo, eu fiz isso aí nos vasinhos lá de casa e com óleo mineral, óleo vegetal. E deu certo. Faz o teste lá. Se dá uma pulverizada em umas assim, ó, você mata, porque entope, fecha ali a casquinha dela. Legal, professor. Obrigado pela dica aí. Vou fazer esse teste. Depois eu falo para o professor também. Beleza. Vitor, Beleza. Obrigado, hein? A minha outra dúvida é esse número total interno. É isso. Quantos que tem por cana? Então, é a pergunta que você tinha feito lá, que eu falei. Qual que era a pergunta? São 12 mesmo, né? Não, foi em cima, eu perguntei. Números de internóides atacados. Então, não. Internóide atacado, você tem que ver. Aí ele não sabe. O grau de infestação da área, né? Agora, cada planta, cada como, tem por aí uns 12, 15. Não, beleza, entendi agora. Varia muito, né? Que nem se pega uma cana que está crescendo bastante, o internode tem 20, 25 centímetros. Você pega uma cana na seca, o internode tem 5, entendeu? Então, a altura da planta, às vezes uma cana com 2 metros tem 15 internódios, às vezes com 2 metros tem 30 internódios, por quê? Porque o internódio ficou curtinho, sabe? Então, tem toda essa relação também, né? Mas fica com esse número na cabeça, uns 12, 15, No máximo 15 acabou. Não, pode passar, não é o máximo também não, sabe? É um número, uma base. Uma base, exatamente, uma base. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó, exercício prático, lá na usina. Você encontrou 75 internóides atacados, com furo, com sinal da broca. E daquelas 100, você encontrou 1.700. Então, no caso aqui é 17, a pergunta sua aí, Vitor. Então, se de 100 plantas teve 1.700 internóides, então cada planta tinha 17 internóides. Então, internóide total, 1.700, internóide atacado, 75. Divide um pelo outro, faz vezes 100. E aí a perguntinha que eu vou fazer, tem que fazer controle aí ou não? Qual que é a intensidade de infestação? E tem que fazer o controle da broca nesse caso aí ou não? Nisso daí tem, professor. Quanto deu? 4,41, se estiver certo. Bateu mais alguém aí? Professor, como que é? Peraí. Divide por... Eu estou fazendo ainda. Professor... Você copiou a fórmula lá, Vitor? Não, copiei. Não, mas eu acho que na hora de montar aqui eu montei errado. Como que é? 75 dividido por 1.700, isso? Isso aí. Tá. Vezes 100. Se der mais de 3, tem que fazer controle. O meu deu 2,26. Quase 3. Faz de novo aí. Faz de novo, Antônio. Divide em 70. Professor, o meu deu 4,41. É o 1.700, né, professor? Então, do Gilberto, do Antônio, é vezes 100, tem que colocar, não é? Então, é 1.700 dividido por... 75 dividido por 1.700 vezes 100. Eu fiz ao contrário.
Eu também, a primeira vez eu também. Do menor pelo maior é E o o resultado brocado. vezes 100. Aí, é o brocado pelo total. Isso. Isso aí. Se der mais de Deu 3, mesmo. 4. 4,41, uma coisa assim. Isso, esse aí mesmo. Então, bateu de todo mundo. Vai ter um desse aí lá no teste para vocês fazerem, tá? Essa pontinha aí. Ô, professor, Antônio, então, todas as vezes que a gente for fazer a conta, tem que fazer o 75, né, dividido por 1.700. Eu estava fazendo 1.700 dividido por 75, estava dando outro resultado. isso, não, você não pode inverter. Ah, Ensina tá. o internode brocado, que é sempre o menor, né? Você não vai ter todos internode brocado. Então, Tá, o internode brocado dividido pelo internode total. Tem que fazer essa conta aí. tá. Primeiro, Obrigado. você pega 100 canos, né? Você pega 100 canos por hectare, abre, vê quantos estão brocados e vê quantos tem no total. Divide o brocado pelo total. Se der mais de 3, é hora de fazer o controle. Então, bateu de todo mundo aí, deu 4,41. Então, é essa a resposta. No caso, tem que... Vai lá, Marcos. No caso, tem que fazer controle. Como é que controla a broca? Controle cultural. Plantio de variedade resistente. Não tem variedade resistente. Tem umas que a casca é um pouco mais grossa, as brocas não preferem, mas resistente não tem. Corte da cana sem desponte, por quê? Nós não vimos que lá na... então, nós estamos falando dos controles, né? Então, tem controle cultural, os outros controles, vamos ver aí, controle cultural. Corte da cana sem desponte, por quê? A massinha de ovo não fica na folha, a broquinha pequena, aonde ela vai, quando ela sai do ovo, onde ela fica, né? Lá no palmito, na ponta da cana, antes de entrar. Então, se a área está muito infestada, você levar a cana para moer, levar o ovo e levar as broquinhas que estão lá no palmito, você controla, né? Então, você corta sem despontar, moe logo na sequência, e você já faz o controle. É um controle cultural. Eliminar a planta próxima, às vezes nem sempre é possível, né? Que se um vizinho plantou milho, você não vai lá mandar tirar. E aí tem o controle biológico. Aqui, a cotese. O que é a cotese? Essa vespinha, né? Nós vimos esse slide aqui lá na primeira aula. É essa vespinha que ela põe os ovos dentro da broca, né? Então, a cotese, ela tem um ciclo de 21 dias, é rapidinho. Então, as broquinhas, as larvinhas da cotese se alimenta da broca. E aí mata a broca, né? Essa cotese, quando a gente vê essas massinhas aqui lá no canavial, comemora e fica feliz, que é porque as cotésias estão se multiplicando na sua área, você está tendo um equilíbrio natural aí de produção de cotésia na sua área. Porque os ovinhos, ela faz essas massinhas brancas aqui, ó, a cotésia. Então, essas massinhas brancas aqui não tira, não. Essas massinhas brancas aqui é a cotésia se multiplicando no seu canavial. Agradeça que as condições lá estão ótimas para elas se reproduzirem. Pois não, Antônio? Que nem o professor está mostrando, é uma vespinha, né? A Esse, cotésia. esse aí se torna um controle natural, professor? A gente consegue comprar essas vespinhas e soltar em alguns canaviais ou até mesmo dentro da estufa? Isso aí, consegue, não só consegue, como é assim que funciona, né? Porque a população de broca, se for grande, as cotésias, vespinhas não dão conta, né? Então a gente compra, elas vêm nesses copinhos aqui, ó. Então tem laboratório, em Piracicaba tem um monte de laboratório que produz cotésia, aqui para Ribeirão, Rio Preto, tem um monte desses laboratórios aqui, ó. E aí como que vem? Vem nesses copinhos aqui, ó. Eles vêm tudo dentro daquelas massinhas. Aquelas massinhas que eu mostrei no slide anterior, tá aqui dentro do copinho. Eles vêm sem estar eclodido. Vem tudo dentro das massinhas, produzido em laboratório, mas é o inseto natural. Aí, quando você deixa no ar-condicionado, elas não nascem. Então, vem no caminhão frigorífico, a hora que chega na usina, chega na fazenda, você põe no ar-condicionado, né? Na minha sala mesmo, na usina,
Nossa, atrás de mim, assim, ficava caixas mais caixas disso aí, com o ar-condicionado ligado. Por quê? Porque aí elas não nascem. Por quê? Você quer que as cortésias, a vespinha, sai do ninho dela, daquela massinha branca, a hora que estiver lá no campo, né? Porque é a hora que ela vai atacar. Enquanto você não libera, você quer que ela fique ali quietinha. Mas aí, a hora que a temperatura, só de você tirar do ar-condicionado e pôr dentro do carro, elas começam a nascer. Num copinho desse, tem aí em média 1.500. E fêmeas, eles têm um processo lá que consegue trazer muito mais fêmea que macho. Por quê? Porque a gente precisa das fêmeas. Por quê? A fêmea, o que vai matar a broca? Não é a hora que ela põe o ovinho dentro da broca, quem põe o ovo é a fêmea, né? Então não adianta você soltar macho. O macho vai ser bom para reproduzir, mas você quer fêmea. Então no copinho vem fêmea. E a hora que ela sai do copinho, a gente libera assim, ó, põe um copinho na folha, assim, com a boca para cima. Não pode ser na hora quente do dia, porque senão ela morre lá dentro. Tem que ser na temperatura amena, finalzinho da tarde, logo de manhãzinha, antes do sol sair, porque senão elas morrem, era bem miudinha. E então, no copinho desse fica 1.500. Aí tem uma conta que para cada 1% de infestação, você tem que liberar 6 copos por hectare, sabe? Você tem 2% de infestação, 12 copos por hectare, e por aí diante. E assim você libera. Aí daqui, o que a broquinha, o que a vespinha faz? Sai procurando a broca. E como as fêmeas aqui já estão todas prontas para pôr ovo, já veio do laboratório acasalada, elas saem já desesperadas procurando a broca para se multiplicar. Aí mata a broca. Além daquela vespinha, tem o tricograma, que também é difícil, né? Nem se compara com a cotésia, porque ó, aqui é aquela massinha de ovo, aqui é um ovo, olha o tamanho dessa mosquinha. Então, isso aqui é difícil de controlar, mas existe, tá? O tricograma também é outro controle biológico que faz. E aí, você teve controle químico, você teve controle cultural, você teve controle biológico, não deu conta, controle químico, né? É o MIP. Aí tem um monte de produto registrado. O dia que eu consultei lá na Agrofit, tinha 63 produtos registrados. Aí tem diversas marcas. Aí você tem que achar o que você conseguir. E o controle com defensivo, você acha lá no Agrofit qual que é recomendado para a broca da cana-de-açúcar. Tem um punhado de produto. Aí tem a nossa famosa cana aí do Antônio, as canas BT. O que é a cana BT? É uma cana... A 20DT. Nossa, essa história dessa cana aí, professor, nossa, é longe, hein? Levou mais ou menos 10 anos para sair essa cana aí, ó, sabe? Então, Primeira variedade, 20DT. então, Começamos com ela dentro de uma estufa de vidro. exatamente. Ainda bem que é assim, né? Mas todo o material transgênico para ser liberado é no mínimo 10 anos de pesquisa, 10 anos de estudo. E tem que ser assim, né? Por isso que o material é seguro, porque já foi muito bem Seguro. Então, a cana BT do CTC, ela é transgênica, ela tem um gene de uma bactéria que mata a broca. Então, você pega o gene dessa bactéria, que é o Bacillus thuringiensis, que é o BT, aí do nome da variedade, e você insere esse gene da bactéria na cana. Quando a broca perfurar aquela cana para se alimentar, ela vai ingerir o gene dessa bactéria que vai matar a broca, tá? Então, é outro tipo de controle. Então, nós falamos aí do controle químico, controle cultural, né, que é aquele de levar a cana sem desponte, e o controle cana transgênica. Não é barato. Vou falar para vocês que é barato a cana transgênica, não é. Você sabe o preço, Antônio? Por hectare? Não sei te dizer por hectare, assim, mas eu sei que não é. Eu sei que é bem mais caro que a convencional. Por exemplo, uma mudinha normal convencional,
sabe o que? 1,50 a mudinha. Eu acredito que essa aí deve ser mais ou menos uns R$ 4 para cima. Cada muda. Pronto. É isso aí. Entendeu? O royalty que cobra por hectare de uma variedade normal é por volta de 250, 300 reais por hectare. Dessa cana transgênica aí é 700, se não me engano, R$ 700 por hectare. Ou seja, mais do que o dobro. Só que aí você fala assim, pô, é caro? É caro. Mas aí você tem que ver o quê? Que a cada 1% de infestação perde 7% É o dobro. de produtividade. Para cada 1% E, de o professor, sabe a infestação, interessante dessa perde 7% de produtividade. O povo vai produzir 100. Então, para cada 1% de infestação, você vai perder, produzir 100, você vai perder 7 toneladas. 7? Se produzir, espera aí, deixa eu apagar. Tinha um dono da usina lá, ele fazia a conta no dedo assim, no ar, e aí quando ele errava, ele apagava no ar mesmo, e fazia a conta de novo. Deixa eu apagar no ar e escrever de novo. Cada 1% de infestação de broca perde 7% de cana, sem contar a perda lá na indústria, tá? Aquela coisa da cana tá podre, que eu contei lá, das bactérias, dos fermentos, sem contar aquilo lá, falando em perda de cana. Então, você perde para cada 100 toneladas, você perde 7. Seria. Peraí, a cada 100 toneladas, você perde 7 toneladas. Isso, você perde 7. Que nem essa cana nossa aí, que nós fizemos, deu 4% de infestação, você ia estar perdendo 7 vezes 4, 28 toneladas por hectare. Se por aí tonelada 150, você vai estar perdendo 500. Bom, é a conta que você tem que fazer, é essa que eu estou fazendo, tá? Dependendo do grau de infestação que você tem, e perder lá, vamos por aí, 70 toneladas a cada 10 hectares, você já empata para pagar uma cana dessa. Enfim, é a conta que tem que fazer, tá? Tem que ver os valores direitinho aí, mas a porcentagem que você for perder do canavial, se você perder 10, ó, continha fácil. Se for perder 10 toneladas por hectare cabroca, que é facinho de perder 10 toneladas por hectare. Se a tonelada tiver R$ 100, vai perder R$ 1.000 por hectare. Aí você paga 700 por hectare aí, você já ganhou 300, né? Então, para perder 10 toneladas, é isso aí, ó. Cada 1% de infestação, você perde 10 toneladas. No caso daquela conta que nós fizemos exercício aí, 4% de infestação, você vai perder 40 toneladas. Vai perder R$ 4.000, custa 700 por hectare, então você ganhou 3.200, né? Então, quando fala assim, nossa, é caro, hein, R$ 700 por hectare, uma cana comum é 250, 300, mas a perda que você vai ter com a broca, né? Então, é por isso que justifica o investimento em áreas que têm problema de broca, né? Se você não tem problema de broca, você também não vai comprar uma cana transgênica resistente à broca, né? Tem região que não tem problema de broca. Por que não tem problema de broca? Que já faz controle biológico há muitos anos, a população da cotese, da vespinha é alta, você não tem problema com a broca, aí você não vai pôr cana transgênica, né? Agora aquela fazenda sua que vive lá, que tem 10% de infestação de broca, aí você mete uma variedade transgênica dessa aí, acabou com a brincadeira das broquinhas. Certo? Então, de pragas, insetos, que é os maiores problemas aí, nós já falamos, tá? Então, agora falta planta daninha e doença. Planta daninha, na cana, são diversas, né? Problema de planta daninha, ela germina e cresce muito rápido de qualquer condição, né? Na seca, sem adubo. Agora, imagina uma caninha irrigada
você está irrigando a planta daninha. Você põe adubo para cana, adubo para planta daninha. Você põe torta para cana, é torta para planta daninha também. Então, ela ganha qualquer competição. Ela tem uma capacidade de florescer, por exemplo, um caruru produz 120 mil sementes no ciclo. E planta daninha tem uma habilidade para dispersar, não é? Não tem jeito de a gente estar conversando assim em algum lugar e passa aqueles algodãozinhos assim, ó, aquilo lá é semente. Não tem aquelas umas que viram um helicóptero assim, ó, sai dispersando, é semente. Quer mais que o carrapicho, o picão preto, o carrapicho que gruda na perna, você leva embora e sai plantando, você leva na máquina, sai plantando, no carro, na barra da calça. Então, você vê, a planta daninha é um bicho esperto demais, né? Então, ele se multiplica muito rápido, produz muita semente e se dispersa muito fácil, né? Então, o que acontece? Compete com a lavoura, cai a longevidade da lavoura, se você abandonar lá, você cortar, reformar no quinto corte, você vai reformar com 3 cortes, se você não cuidar do mato, é menos. Aumenta o custo de colheita, por quê? Tem o cipó, a corda de viola, enrola na colhedora, por exemplo, lá na base de corte, ali nas faquinhas da colhedora, nos pirulitos, lá não sai mais, você precisa parar a máquina toda hora para tirar aquilo, né? Atrapalha lá na indústria, abriga praga e doenças, deprecia o valor da terra. Em que sentido? Você pode se recusar de comprar, de arrendar uma área, por exemplo, se ela está infestada de tiririca, se é um pasto de braquiária, tem gente que não arrenda para plantar cana, pasto de braquiária, por quê? Você não controla a braquiária, tiririca, você não controla, então você deprecia o valor da terra, né? Tem gente que nem arrenda, dependendo da infestação de mato. Tá? Então, quais são os capins de mato aí, as plantas daninhas, desculpa, os capins de planta daninha de cana, são diversas, né? A braquiária, quem não conhece a braquiária, né? Dá uma sementeira, a semente dela fica lá até 8 anos esperando para germinar, e a maioria das plantas daninhas, ela se multiplica não só pela semente, mas pela raiz também, né? Vai formando aqueles rizomas, aqueles estolão, né? Então, o que acontece? Por que a tiririca é difícil de matar? Você mata a folha, mas a raiz está viva, ela brota da raiz, e sai outra folha. Aí ficou 2 raízes lá. E aí essas 2 raízes põe mais 2. Você está achando que você arrancou a folha ali, você matou a folha, está controlado. Que nada, ela se multiplica por baixo da terra, onde você não vê. Ela vai pondo rizoma, estolão, ela vai multiplicando embaixo da terra, sem você ver. Acho que é difícil controlar. Então, ó, tem a braquiária, tem o colonião aqui. O colonião é esses que, ao passo que a braquiária, ela fecha a área toda, né? O colonião, ele forma, por isso chama colonião, ele forma uma colônia de mato aqui, outra colônia de mato ali na frente, né? Por isso chama colonião. A tiririca, não preciso nem apresentar, né? Tanto que ela é agressiva, de difícil controle, a grama seda, difícil controle, vai crescendo rasteiro para o chão. Capim marmelada é mais fácil de controlar, só que se não for eliminada, ela acaba com a sua cana. O capim coxão, mesma coisa, produz a semente, você perde o controle facinho. O capim camalote está entre as piores inimigas da cana, o pé de galinha, mesma coisa, vai se multiplicando pela terra se você perder o controle. O efeito, né, que eu não vou ficar falando de cada planta daninha. O prejuízo é igual. O prejuízo é que ele compete com a cana por nutriente, por espaço, por luz, por água. Dependente se é pé de galinha, se é colonião, se é braquiária, se é tiririca, o efeito é o mesmo, compete com a cana. Tá? Então, eu estou só passando aqui quais são as principais. A corda de viola, além de competir com a cana, ela segura a cana, porque quando o cipó amarra na cana, ela prende a cana, não deixa a cana crescer. E, além disso, é o que eu falei, ela enrola lá na colhedora e tem que parar a máquina toda hora para tirar o cipózinho. O caruru, ó, você controla fácil, é uma folha larga, assim, mas cada planta produz 120 mil sementes.
E o gasto, a despesa que você vai ter com herbicida para ficar controlando isso aí. Se você deixar ela crescer rápido antes da cana brotar, ela sombreia a cana, não deixa a cana crescer. Ó, o carrapicho, ó, picão preto. Planta daninha, como é que controla? Controle preventivo, esse é o melhor. Por quê? Não deixar chegar o mato na área, tá? Não deixar entrar semente na área. Como é que entra semente? Torta de filtro, vinhaça, canal de vinhaça, por exemplo. Quantos canais de vinhaça que a gente vê por aí, para as usinas aí, cheio e perdido no mato? Ué, a hora que você for usar esse canal com vinhaça, você está levando toda essa semente. Aí você aplica a vinhaça, o que você está fazendo? Você está plantando semente de mato, do mato que estava lá no canal. Então, o canal da vinhaça tem que manter limpo, sim, não pode largar no mato. Tem que manter limpo, porque senão você vai multiplicar a semente, tá? Então, o controle preventivo é o melhor que tem, não deixar chegar junto com as máquinas, né? Limpar a máquina, limpar o canal de vinhaça. Torta de filtro tem que ser tratado muitas vezes com herbicida, antes de ir para o campo, ou deixar fazer a compostagem, queimar a semente. Por quê? Torta de filtro também leva semente, de semente de mato, assim. Mudinha limpa, né? Quando mudinha, não fala de tibete, a muda, né? Ora, se você corta a muda, você corta o mato junto, você está levando o mato junto, né? Manter as áreas vizinhas limpas. Aqui é o melhor controle que tem, é preventivo, não deixar o mato entrar, tá? E aí, controle cultural, ajuda, tá? O que é? É algum jeito para deixar a cana mais forte. Variedade que perfilha mais rápido, ou seja, cresce mais rápido. Quando ela cresce mais rápido, ela fecha a entrelinha, sombreia para a planta daninha crescer. Você manter a cana sadia com boa adubação, ela ganha competição com o mato, né? Adubação adequada. Redução de espaçamento com a mecanizada não consegue. Controlar mecânico. Então, ó, preventivo é o melhor. Depois você faz o controle cultural, que é deixar a cana mais forte. E aí, se o mato vem mesmo assim, você precisa arrancar mecânico, enxada, sei lá, herbicida. Não, mecânico não, né? Mecânico é retirar o mato. Como você vai retirar o quadradinha, sei lá, enxada, é o mecânico. Controle biológico de mato. A foto sumiu? Não, não existe, né? Controle biológico de praga, né? Por que eu pus controle biológico? Quando estava falando lá do MIP, não tem controle cultural, controle físico, controle biológico, depois chegar no químico, é controle biológico de mato. Não existe. Estão pesquisando aí, mas ainda não existe nada grande. Aí entra o controle químico, né? Que a gente sabe que é o controle mais utilizado, né? Que é o mais eficiente, tem mais rendimento, é mais rápido, mais seguro. Esse slide que nós já vimos lá também na primeira aula, quando nós falamos dos métodos de controle. Eu já disse que o controle químico é o mais utilizado, o herbicida. Dentre os defensivos, mais da metade do que se utiliza é herbicida, né? Para controle do mato, que é o que mais controla, né? E como é que vocês fazem para conhecer o mato? Para quem for trabalhar o herbicida, quem quiser conhecer, quem quiser, essa aqui é um manual, a foto parece que ela é grande assim, mas ela é pequenininha, assim, é um pouquinho maior que o bolso. Aqui tem todas as plantas daninhas e seus métodos de controle, tá? Igual eu falei lá do Agrofit e tal, mas você não vai ficar abrindo a internet toda hora. Esse manual aqui do professor Lorenzi, uma página, ele tem todas as fotos da semente, da flor, da mudinha, da plantinha crescendo, da planta adulta. Então, você identifica, você leva esse manual lá no campus, que é um manual, não é um livro, é um manual, você compara a foto com o mato, compara a foto com o mato. Falou, opa, essa aqui, ó. Você vê a flor, opa, a flor bateu, a semente bateu, é esse mato aqui. Aí você olha do outro lado da página, está lá todo tipo de controle que tem, os produtos que controla, como usar, dosagem, quantas vezes aplica, que hora que aplica, como que aplica, tem tudo, tá? Então, esse manual aqui, para quem for trabalhar com herbicida, é um manual que tem que ter na mão, é o melhor deles, ó, ver que já está na 7ª edição. Esse aqui é o Papa das plantas daninhas. E doença de cana, por que eu deixo para o finalzinho? Por que eu não falo muito de doença de cana? Porque na cana não existe doença? Existe. Mas diferentemente das outras culturas, nós devemos falar
muito obrigado para sempre o pessoal do melhoramento genético de cana, que não lança variedades que pegam doença, né? Então, não é que a cana não tem doença, a cana tem doença sim. Mas, repetindo, o pessoal do melhoramento genético já elimina plantas que ficam doentes, plantas que pegam doença, não se libera comercialmente, né? Ao passo que outras cultivares, que outras lavouras, soja, por exemplo, não tem cultivar resistente à ferrugem, no milho não tem cultivar resistente a enfesamento. Agora, na cana, nós temos cultivar resistente, tá? Então, a gente não gasta. Agora com a ferrugem, eu vou falar da ferrugem alaranjada, que como é uma doença nova, ainda não tem cultivar resistente e melhorada, né? Mas a gente nunca viu falar de aplicar fungicida na cana para doença, né? Por quê? Porque a cana não existe fungo para cana, existe, ou se existe. Mas as variedades nossas são fortes, tá? E tem muita doença. A gente pode separar por vírus, bactéria ou fungo, mosaico, as escaldaduras, estria, ou as causadas por fungo, carvão, ferrugem, o principal delas. O que é o mosaico? É um vírus que, porque chama mosaico, é que a folha vai ficando com diferentes tons de verde aqui, né? Então, isso aqui é um mosaico de cor verde. Mas raramente a gente encontra uma variedade hoje com essa. Raramente não, a gente nem vê em campos comerciais, né? Lá no CTC, lá na UFSCar, nos campos de pesquisa aí de melhoramento genético, você vê essas doenças. Mas comercialmente, para as lavouras, a gente não vê cana com mosaico, com escaldadura, a gente também, raramente a gente vai ver, é uma bactéria que entope as folhas e não deixa circular. Se tiver essa doença, o estrago chega a 100%, mas a gente raramente tiver essa doença. A estria vermelha, algumas cultivares têm estria vermelha, mas se você fizer o manejo correto, que é plantar no solo correto, em regiões que não tem problema, óbvio, você não vai ver estria vermelha na cana. Desde que eu estou dizendo, que, por exemplo, tem uma variedade, 7515, ela é para solo ruim. Se você planta ela em solo bom, que ela não é recomendada, ela vai encher de estria. Mas quem errou foi você que plantar ela no lugar errado, né? Mas é outra coisa, fazendo a recomendação, você não vai ver estria. O raquitismo é uma exceção. O raquitismo é uma bactéria, ela entope os vasos. Tá vendo aqui o pomo aqui, ó? Tá vendo? Ela tá tudo entupido aqui, ó. Então, isso aqui, o que acontece? É o raquitismo, a cana fica raquítica, não cresce. Ó. Uma com raquitismo fica bem menor que a outra. Chega a matar o canavial. Toda variedade é suscetível ao raquitismo da soqueira. Não existe variedade resistente, igual tem lá para o mosaico, que nós falamos, não tem. Porém, é uma que tem tratamento. Qual tratamento? Tratamento térmico, tá? Que é colocar as geminhas em tanque de água quente, 52 graus por meia hora. Você mata essas bactérias, tá? Mata tudo? Não, alguma coisa vai. Mas sem o tratamento, nem pensar. Obrigatoriamente, em viveiro de muda, de cana, tem que ter o tratamento térmico para raquitismo da soqueira. A gente compra essas mudinhas em tubete, são mudinhas tratadas, sem raquitismo da soqueira. Quando a gente vai fazer um viveiro de muda na usina, tem que ser tratado com tratamento térmico. Senão o raquitismo da soqueira vem e ele mata o canavial. Na cana-planta, nem tanto, mas na soqueira, por isso que ele chama raquitismo da soqueira. Quando chega lá no segundo, terceiro corte, se tiver uma alta quantidade de bactéria de raquitismo na cana, você vai precisar reformar o canavial, tá? Então, qual que é o controle? Tratamento térmico, tá? Na hora de cortar a cana, não sair um podão, por exemplo, de uma cana para outra, de um talhão para outro, você sabe que esse talhão tem problema, nunca corta a cana aqui e vai para o outro talhão sem lavar as ferramentas de corte, da colhedora, do facão, tudo mais, tá? Tentem desinfectar as ferramentas, mas é o tratamento térmico que é o forte. Carvão, mesma coisa, é um fungo
que ele forma esse chicote, ele mata a cana. Ao invés da cana crescer, sai esse chicote aqui, que é o quê? Por que ele chama carvão? Você passa o dedo aqui, ó, parece que você passou o dedo no carvão. Fica pretinho o dedo. É a mesma coisa, ele multiplica fácil, tudo. Mas as cultivares nossas, variedades de cana, são resistentes ao carvão, né? Uma ou outra região, que nem a região de Araçatuba, é meio problemática para a doença. O carvão é uma delas, que tem problema lá naquela região de Araçatuba. Então, por exemplo, tem cultivares, variedades que são menos resistentes ao carvão. Então, você deve evitar de plantar na região que você tem problema de carvão. Agora, a grande maioria das variedades são resistentes a carvão. Então, graças ao melhoramento genético, não precisa ficar aplicando fungicida, né? É um fungo, eu vou ficar aplicando fungicida para matar carvão, se eu tenho cultivar que é resistente a carvão, olha, planta uma cultivar, uma variedade resistente, né? Para não ficar gastando com fungicida, né? Então, obrigado ao melhoramento genético de nos dar essa opção de cultivares que são resistentes à doença. Ferrugem marrom, a mesma coisa, se for uma variedade suscetível, o que é suscetível? O contrário de resistente, né? Sensível. Se for uma variedade sensível ao fungo da ferrugem, a mesma coisa, você vai ter problema. Se sua região tiver problema de ferrugem, que é o fungo, onde é o problema? Regiões muito úmidas, beira de rio. Vai plantar variedade suscetível à ferrugem, sensível à ferrugem, na margem do rio Tietê, lá para o lado de Barra Bonita, você não vai ter cana. Porque lá a gente sabe que lá é um lugar perto do rio que vive úmido, vive com serração, com neblina, orvalho. Você vai ter problema de fungo ali. Então, o que você faz? Ele planta uma variedade resistente à ferrugem, sabe? Então, assim, a doença da cana, a gente tem a opção de fugir da doença plantando uma outra variedade, uma variedade resistente. Ultimamente chegou a ferrugem alaranjada, é uma doença nova. É um fungo também, igual a ferrugem marrom, que é a ferrugem alaranjada. A ferrugem marrom, o fungo chama Puccinia melanocéfala, a ferrugem alaranjada chama Puccinia coeni. Ela chama alaranjada porque a outra, os esporos, isso que a gente está vendo embaixo da folha aqui, é o esporo. É aquele pozinho do fungo, né? Que o fungo se multiplica, é uma espécie de um pó. Chama, na verdade, chama esporos. Que fica embaixo da folha. É uma doença que chegou em 2012 no Brasil, e o que acontece? Muitas variedades que eram as mais plantadas eram sensíveis a essas doenças, simplesmente elas saíram do mercado. Por exemplo, a 454 foi por décadas a variedade, uma década a variedade mais plantada. Ele é altamente sensível a esse fungo da ferrugem alaranjada. Hoje ninguém mais planta dela por conta dessa doença que chegou. Algumas já tinham uma resistência, mas não graças ao melhoramento da própria planta, tinha uma resistência. Então, aqui, o pessoal dessas multinacionais de defensiva agrícola achou um mercado para eles empurrar produto. A palavra é essa. E, na verdade, não só empurraram, como foi necessário. Quando chegou essa doença, não tinha variedade resistente, você tinha que aplicar fungicida. E você faz isso, né? A ferrugem asiática na soja, como é que você controla? Fungicida. Então, essas multinacionais começaram a registrar um monte de fungicida para cana, para matar a ferrugem alaranjada. E aí, vão vender fungicida para sempre na cana? Vão nada, já tem cultivar resistente, já tem. Aí não tem mais por que você gastar com fungicida se você tem uma variedade que é resistente à ferrugem, tá? Então, aqui o esporo laranjado, aqui o esporo abrindo, então esses esporos aqui, eles saem multiplicando pelo vento, bater um vento, leva embora. Aqui o colega lá, o Chapola da UFSCar, fez esse trabalho quando a doença chegou em 2012, ele fez esse experimento aqui em 2013, para ver quais as variedades mais plantadas na época tinham problemas de ataque severo da doença, né? Essa sigla aqui é em inglês de severidade da doença. Veja aqui, a variedade mais plantada na época, 454,
46% de ataque, altíssimo. A 11,15, o 43, 29, 14. E veja que aqui embaixo, ó, a gente já tinha cultivares que não pegavam ferrugem. Meio não, sem querer, né? Ela é resistente, ó, ela é resistente à ferrugem. Veja aqui, ó, 75,15, 18,42, 32,80, 10,49, 5,4, 5,3, não pegava, não pega ferrugem laranjada, né? Então, o que aconteceu? Começou a dar preferência a plantar essas e abandonar essas que dão, né? Tem umas que são aqui, ó, intermediárias, ó, 5,79, 32,50, 5,56, pega, mas não é tanto igual essas aqui de cima, mas pega, essas aqui embaixo não pegaram a doença. Então, hoje, qual que é a intenção? Só ter variedade assim que não pega doença, para não ficar gastando com fungicida, né? Controle químico. Então, qual que é a melhor forma de controlar a ferrugem? Variedade resistente, é o que eu estou falando desde o começo. Para toda doença de cana, melhor método de controle é variedade resistente. Existe variedade resistente para toda doença. Podridão abacaxi é uma outra bactéria que fica no solo, que quando você planta, ela ataca. Mas também raramente tem tido problema com essa bactéria. A podridão vermelha é aquela da broca, né? Essa aqui nós já falamos, porque na verdade isso aqui não tem variedade resistente. Por quê? Porque isso aqui o problema é a broca, né? A broca entrou, a bactéria entra atrás. Então, para essa doença aqui, o Xanthomonas, a podridão vermelha, não tem variedade resistente, por quê? Quem leva é a broca, né? Então, não importa a variedade. Isso aqui você tem que controlar a broca para não ter essa doença aqui da podridão. A gente vai falar mais de cana, tá? Eu falei algumas coisas de cana aí que a gente vai ter a disciplina de cana, né? Aí a gente vai falar melhor dessas alguma coisa, a gente volta a falar lá na disciplina de cana, a gente vai ver um pouquinho mais disso aí. Sobre essas coisas que ficaram meio no ar aí, com relação à cana, né? De doença, de como é que é o internode, a gema, né? Eu falei lá que tem cana que fica estressada, brota. Aí lá na aula de cana a gente vai ver um pouquinho mais de cana. Então, fechamos a disciplina aqui, tá? Então, hoje a gente focou o controle de cana, mas poderia ser igualzinho para você controlar qualquer cultura, né? Você tem que ver quais são as pragas e os métodos de controle e o método de fazer o levantamento. Coisa que nós vimos aí durante toda a disciplina, falamos bastante dos defensivos, os cuidados que nós temos que ter na aplicação dos defensivos. E assim finalizamos mais essa disciplina. Então, a gente, não esse sábado aqui, né? O outro, a gente volta com a disciplina de irrigação. Vocês estão livres de mim aí por essa semana até o sábado, lá do dia 20 não, né? O outro sábado já vai ser dia 30. A gente vê. Nos vemos no dia 30, às 8h30 da manhã. Feito? Feito, professor. Obrigado. Com a matéria de irrigação, é isso, professor? Como é que é, Vitor? Com a matéria de irrigação. A próxima é a irrigação. Beleza. É bom. Isso aí eu vou... Toda essa matéria está sendo muito importante, que nem a gente trabalha já no ramo, né, professor? Então, a gente abre um leque para aprender mais, né? Isso aí. Eu agradeço, professor, e obrigado aí. Obrigado. Falou, professor. Boa noite aí. Valeu. Precisar de nós, né? Tamo aí, professor. Até mais. Boa noite aí, tudo de bom. Boa noite. Falou. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Excelente aula, viu? Obrigado. Falou, professor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.